Queridos, eu quis que a Laís viesse aqui para falar sobre isso, porque eu também assisti esse filme no domingo junto com eles. Isso me trouxe muito impacto. Isso eu confesso para você que eu fiquei muito abalado em ver isso, né? Normalmente eu falo para vocês sobre algumas pessoas que eu conheço, que são usuárias, né? Pessoas que trabalham, pessoas que são honestas, mas a droga tem levado essas pessoas para a destruição. E isso, por quê? Por que isso? Mas ao saber que crianças inocentes, né? Aliás, eu já ouvi isso aqui em uma ocasião, a Laís mesmo falando sobre isso. Então, isso me deixou muito assim triste, e eu sei que eu posso fazer algo. Eu sei que eu posso fazer algo. Alguns dias atrás, eu estive aqui aliás, tenho tido aqui, vindo aqui de manhã cedo para orar. Afinal de contas, Deus me dá a oportunidade de acordar cedo, e eu não tenho essa dificuldade. Muito pelo contrário, até acho bom. Então, ao acordar, eu tenho vindo para cá de manhã cedo, orar e falar com Deus. E nesses dias que eu estava aqui, alguns dias atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração, que está contida no livro de Mateus 11, 28. É o que eu vou falar para vocês sobre esse livro, falar para vocês sobre isso. E até estive pensando, e até busquei um tema em relação a esse livro, que fala assim, as bênçãos, ande com Deus e desfrute das bênçãos contidas na palavra de Deus. Ande com Deus, ande com Deus. Jesus, ele veio aqui a esse mundo, esse Jesus, né, que fez esse mundo. Esse Jesus que criou você, que me criou, que criou tudo, né? Lá no livro de Gênesis fala sobre isso. O mundo era sem forma e vazia, e ele vai lá e ele cria. Ele cria, literalmente Deus cria, Deus faz tudo. E eu pensava sobre isso, sobre tudo isso, e desde domingo eu tenho pensado sobre esse filme e orado em relação a tudo que tem acontecido. E eu vou olhar também alguns noticiários que tem acontecido nos nossos dias, nesse ano, nesse tempo, nesses meses. Falei, Deus, por que tudo isso, né? Começo do ano eu estava vendo algumas tragédias, infelizmente tragédias. Temporal devastador deixa 64 pessoas mortas na cidade de São Sebastião. Foi o começo do ano, começou assim, né? Enquanto as pessoas estavam festejando, e aí veio essa tragédia que, de alguma maneira, impactou. Mas você, eu, vamos tocar a nossa vida. G1, Globo.com. Parece apocalipse. Enchente na Líbia deixa 5 mil mortos e 10 mil desabrigados. Foi esse ano. Mas o que é isso? Vamos tocar a nossa vida. Afinal de contas, eu quero desfrutar das bênçãos que Deus tem para mim. Ele me chamou e olha, lembre-se, quem serve a Jesus e quem não serve. Quem serve a Jesus, ele tem uma vida abençoada e leve. Você pode até não querer saber disso. Você pode até não querer aceitar isso. Mas Jesus nos chama para uma vida abençoada aqui na terra. Apesar de tanta coisa que está acontecendo aí. Ele nos chama para isso. Folha de São Paulo. Maior tragédia climática no Havaí. Deixa 80 pessoas mortas. Havaí, olha. Terremoto na Turquia e a indignação pela resposta do governo. Enquanto isso, ultrapassa 11.200 pessoas mortas nos dois países, Turquia e Síria. Isso aconteceu esse ano. Mas, que importa isso? Isso importa para nós? Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Eu sou representante de Deus aqui nesta terra. Que importa? CNN Brasil. Terremoto no Afeganistão deixa mais de 2.000 mortos e 9.000 feridos, diz Talibã. Conflito armado entre Israel e grupo Hamas, que já dura 7 dias, isso completou ontem. Muitas pessoas mortas e tantas outras desabrigadas.
Mas, afinal, o que é que eu tenho a ver? O que é que isso tem me afetado? O que é que tem sido as nossas preocupações em relação à nossa vida aqui? Deus tem nos chamado para servi-lo. Deus tem nos chamado. E olha, não sei se você, mas eu posso dizer que eu sou um cidadão muito abençoado. Eu vim para esse lugar aqui trabalhar, ganhar minha vida. E como Deus tem me honrado em tudo, em tudo. Eu tenho uma família que dispensa comentário. Uma esposa, 3 filhos. Que benção poder estar ao lado deles. Ao sair da minha casa de manhã para o trabalho, vejo meus filhos saindo ao seu trabalho. Como é bom, como é bom. Ver eles servindo a Jesus, como é gratificante. Ah, Deus, obrigado. Mas é a minha vida. Vou tocar a minha vida assim. Na minha empresa, eu tenho pessoas que trabalham para mim e eu confesso para você que eu não tenho qualificação para ter empregado, mas Deus me deu. Deus me deu. Tem tirado o meu pão de cada dia, tem me sustentado. Deus me deu, louvado seja. Mas qual que tem sido a minha preocupação? É só isso. É aqui que eu vou viver neste mundo, é aqui, é aqui. E diante de todo esse cenário, né, que acabei de relatar para você, que a Laís falou para vocês, o que é que isso importa? Eu vou me importar com criancinhas que são resgatadas, seus pais são vendidas 10 vezes ao dia. O que é que isso importa? Por quê? Por que eu iria me importar? Mateus 11. Antes nesse texto aqui, ainda Mateus, lá atrás, um certo homem chamado João Batista, ele vem e ele anuncia, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista, ele veio para falar sobre esse Cristo, e ele falou a respeito deste Deus. Eu vou só ler esse texto aqui, é bom que nós venhamos pensar sobre ele. Quando João ouviu, no cárcere, João estava preso nessa ocasião, ele anunciou o evangelho, anunciou, pregou e prenderam ele. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar a ele: és tu o que havia de vir? Ou por um acaso temos que esperar outro? Jesus responde e disse: ide e falai a João, ou anunciai a João, o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. A pergunta de João é você, e a resposta de Jesus é essa. Sabe, você tem visto? Vai lá e fala para ele. João simplesmente descansou, afinal de contas, aquilo que ele veio fazer, ele fez. Deus nos chamou com um propósito, nos abençoar assim como a palavra dele nos faz. Nos tirar do pecado, da força do pecado, esse pecado que escraviza, ele veio e nos chamou. Ou o pecado tem poder sobre a sua vida? Pode até ter, se você quiser. Se você não quiser, ele não tem. Vinde a mim, é o texto que nós vamos falar. Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aqui eu queria que você pensasse comigo. Qual a sua preocupação aqui nesta terra? É a sua vida? É a sua vida? Qual a sua preocupação em relação àquilo que você há de construir aqui nesta terra? Bens, melhores, enfim, tudo aquilo que o mundo pode. É isso, corra atrás. Isso é bom, isso é saudável. Nada contra isso.
Muito pelo contrário, é bom que nós venhamos correr. Mas a sua vida é muito maior do que isso. Quanta gente corre atrás disso e conquistou e está com a vida, mas estão cansada e sobrecarregada. Ela não tem aquilo que Deus veio nos dar. Aquilo que você tem. Qual que é a preocupação? É correr atrás disso que perece, disso que vai ficar aqui, ou você quer ficar aqui nesse mundo? Esse é o objetivo de ficar aqui nesse mundo? Então corra, batalhe, lute. Mas lembre-se, quando a gente foca aqui nesse mundo, a gente esquece disso que Jesus falou. Vinde a mim, todo que estás cansado e sobrecarregado, e Ele, Deus. Sabe quem é o Deus? Aquele Deus que criou tudo. Esse Deus que foi lá no Egito, onde tinha um povo escravizado, literalmente escravizado. Esse povo clama, Deus tira aquele povo do Egito, com mão forte, com tantos milagres, Ele tira, literalmente tira. E o povo adora e sabe que esse Deus é poderoso. Esse Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus que fez tudo. Mas esse Deus que veio aqui a este mundo, se humilhou, como fala Paulo. Sendo Ele Deus, não teve usurpação em ser igual a Deus. Antes, deixou tudo lá e veio aqui para ter comigo e com você o relacionamento. Ele veio, Ele deixou tudo. Esse Deus falou, vem a mim. Aprenda de mim. A continuação desse texto. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que ele fala? Anda com ele. Você sabe o que é jugo? Sabe aquilo que anda, que a gente coloca, na minha terra como que é? Canga. Coloca no dos bois para que eles pudessem estar andando um ao lado do outro. Então, assim, quando eles andam em conjunto, assim, as coisas ficam mais fáceis. Um divide Jesus, ele chama a humanidade para andar com ele, aprender com ele, vencer com ele. Mesmo eu falho do jeito que sou, mesmo eu indigno do jeito que ele me chamou, e eu posso ouvir, achar bonito tudo isso, mas não, eu quero tocar a minha vida. E olha, e sabe o que eu acho lindo em Deus? É que ele, apesar de ser dono, mas ele não faz questão que você leve a sua vida do jeito que você quiser. Pode levar a sua vida. Ele poderia pegar você pela orelha, como fala meu pai, mas ele não. Ele deu a liberdade para que você tome a sua e faça conforme a sua vontade. Ele deixa liberdade. Isso que é o lindo desse Deus, né? Esse Deus que vem essa terra, esse Deus que se humilha, esse Deus que apanha e vai àquela cruz e morre no meu lugar. Ele fala, Sérgio, quer vir? Venha. E você vindo, sabe, eu vou andar com você. Você vai aprender comigo. Mas sabe o quê? Mas parece que é melhor eu andar com quem? Quem é o cara eu quero conhecer o Cristiano Ronaldo, que afinal de contas é o cara. Eu quero conhecer um presidente, qual o presidente, não sei qual. Esses caras, eu quero tirar foto com ele. Eu quero aprender sobre eles. Jesus, qual que é o alvo da igreja? O nosso alvo, qual que é? Deus, por que todo esse desastre acontece? Por que tantas pessoas têm se entregado a este mundo? Por que, Deus? Aprender com Ele, andar com Ele. Olha o que Tiago fala. Tiago 8. Aliás, 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Estive pensando sobre isso aqui. Além
dele fazer isso, ele faz um convite, e esse convite vem com promessa. E esta palavra tem promessa contida. A palavra de Deus, ela tem promessa para todos quanto andam com ele. Salmo 2, bem-aventurado o homem que não anda segundo o que o mundo fala, mas tem um prazer na lei de Deus, e nela ele medita. O negócio pode estar pegando fogo. Eu resolvi confiar em Deus. Tem promessa. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que nas suas estações dá os frutos. As promessas contidas. Você lembra da palavra de domingo? Você lembra? Quando o pastor ele falava sobre a questão de dar o dízimo, oferta, a vida. Você lembra? Provérbios 3. Guarda a palavra no teu coração. Vamos ler aqui, até para que eu não possa. Provérbios 3. A palavra de Deus é promessa para quem? Para quem crê. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Isso não é palavra de homem, isso não é palavra de pastor, isso não é palavra de presidente, de padre, isso é palavra de Deus. Então guarde qual o esforço que nós fazemos para ouvir, para praticar, para guardar esta palavra, para entender que nós não somos nada, nós estamos cansados porque o nosso foco tem mudado, o nosso foco tem sido aqui e não tem sido no mundo. Qual o esforço que nós fazemos? Qual o esforço? Eu tenho muita vontade de estudar, e eu vou me esforçar para fazer curso, para me preparar para um trabalho melhor, para fazer tudo aquilo. Mas qual o esforço que nós fazemos para conhecer o Deus que nos chamou? Aliás, tem até um texto que fala, errai por não conhecer esse evangelho que é poder de Deus, esse evangelho que muda a vida, esse evangelho que transforma. Mas sabe por quê? Porque recebi de Deus tantas bênçãos que eu quero correr mais atrás dos meus alvos, dos meus sonhos, dos meus objetivos. E tudo o que está acontecendo, isso não é problema meu. Mas alguns dias atrás eu ouvi uma pregação aqui também, que Jesus ele veio e ele falou, eu vou, mas eu voltarei para buscá-los. Eu vou, mas voltarei para buscá-los. Será que todos esses acontecimentos nos últimos dias, esse foco de correr só atrás daquilo que perece, será que isso não está mostrando que Jesus está voltando? Você já pensou sobre isso? Esse mesmo Deus fala sobre isso. Enquanto orava, eu pensava sobre esse texto, me deu muita alegria no meu coração, quando Deus colocou esse texto no meu coração, eu fiquei muito alegre. Por outro lado, eu falei, Jesus, esse texto não é para pessoas que não são cristãs? Não é um texto que eu tenho que falar para pessoas que não são cristãs? Mas Jesus falou comigo, não. O que é que tem sobrecarregado você? O que é que tem mostrado, feito com que você tenha focado tanta força que quando te chama para pensar sobre o seu Deus, aquele que te faz tão bem, orar a Ele, aquele que é o autor da tua vida, da tua fé, aquele que morreu para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Qual que é o foco da Igreja de Cristo aqui na Terra? É viver, simplesmente viver, sem se preocupar com nada, mas nada será. Que o interessante para nós é vivermos aqui e conquistarmos, ter, e nada mais nos interessa. Você pensou sobre isso? E eu pensava, Deus, esse texto, Deus, eu tenho que falar sobre esse texto. E foi assim que Deus pediu, aliás, Deus falou ao meu coração.
A igreja tem perdido o seu alvo. A igreja tem perdido o seu objetivo. A igreja tem perdido o rumo. Ei, igreja de Jesus, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Não é palavra minha, não. Em nome de Jesus. Qual que tem sido os seus focos? Qual que tem sido os seus objetivos? Eu preciso estudar mais. Eu preciso ter um emprego melhor. Eu preciso dar aos meus filhos uma condições melhores. Olha, eu não relutei para falar sobre isso quando veio isso no meu coração. Mas, a maioria das pessoas me conhece aqui, eu trabalho por conta e eu batalho bastante. Eu às vezes, até me esforço para estar aqui em algumas atividades, mas, devido ao meu trabalho, acabo que não vindo. Mas parece que o meu esforço é mais lá do que no reino de Deus, não aqui no reino de Deus, no reino de Deus. Eu pensei também, e Deus me colocou no meu coração esse texto, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, e no versículo 25, que fala assim: por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que havei de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que havei de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós que, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andai ansioso? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã, lá no forno, portanto, não vos inquietai, dizendo, que queremos, que beberemos, ou com que nos vestimos? Porque o gentio que procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pensar sobre isso. Povo cristão, povo que Deus chamou, povo que tem um Deus que está acima de tudo e de todos. Povo que tem um Deus que nem a morte pôde com ele. Muito pelo contrário. O fato de nós estarmos aqui é porque ele ressuscitou. É porque ele ressuscitou. E nada e ninguém. Ao mesmo tempo que eu penso sobre a minha família, que é uma família abençoada, minha esposa, os meus filhos, eu sei que eu poderia fazer mais pela minha família. Não faço porque eu sou limitado, né? Eu não vejo o dia de cada um deles. Eu não sei o que eles fazem. Eu sei que Deus sabe. Mas o nosso Deus, Ele sabe da minha necessidade, da sua necessidade, de tudo Ele sabe. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que eu me preocupo muito mais com o que eu vou fazer, o que eu quero realizar, o que eu quero buscar. E o que Ele quer para a minha vida, eu vou pensar, será que eu devo me preocupar?
Será que eu devo dar ouvido a esta palavra? No sentido de dizer assim, a minha vida, eu vou buscar os prazeres, mas eu vou tirar um tempo da minha vida para dedicar a Ele, que é o meu Deus, que me salvou, que me tirou do lamaçal do pecado e me colocou em sua presença. Em vez disso, eu vou correr atrás dos meus alvos. Eu vou correr atrás das coisas que perecem. E as coisas que são deles, eu vou deixar. Qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos aqui nesta vida? Ei, eu não sei se este evangelho que é pregado a você, que esse evangelho que é poder de Deus, faz diferença na sua vida. Mas o próprio Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. E eu quero perguntar para você esta manhã. Quero perguntar porque eu sei, se você assim tomar a decisão de chegar até Ele, de pegar esse fardo que você leva, esse fardo que faz você ficar cabisbaixo, sem perspectiva, esse fardo que é pesado, se você vir até Ele entregar, você vai pegar o fardo dele que é leve. Você sabe o que é um fardo leve? Um fardo que Deus, sabe, está machucando Deus. Isso aqui, sabe, eu queria deixar isso, Deus, mas eu não entrega a Ele. Ou você acha que Deus não conhece todos os seus dias? Ou você acha que Deus não sabe quando você levanta, ou você acha que Deus não sabe? Mas será que você tem confiança de entregar isso a Ele? Será que você tem essa confiança? Leve uma vida abençoada e desfrute das bênçãos que Ele tem para você. E Ele tem. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. Desfrute da bênção que Ele tem para a sua vida. E leve uma vida mais tranquila em sua presença. Vinde. E eu quero fazer um convite a você, igreja. E eu quero fazer um convite a você que um dia ouviu, mas não está nem aí, que está tocando a sua vida. Eu quero fazer um convite a você que está aqui pela primeira ou segunda vez, mas nunca entregou a vida a Jesus. Quero fazer um convite a você dizendo: Jesus fala, vinde a mim. Você que também está preocupado com o teu trabalho, preocupado porque não tem um trabalho, angustiado com toda coisa que está acontecendo na sua vida, Jesus diz: vinde a mim. É palavra dele. É palavra do Senhor. Troque essas preocupações. Troque esse fardo. Troque por aquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus veio aqui buscar um povo, resgatar um povo. Sabe quando Paulo fala sobre ele? Aquele que nem se poupou seu filho. Mas Jesus tinha um alvo. Ele tinha um povo a salvar. Ele tinha um povo a resgatar. E esse povo veio a Jesus e conheceu esta palavra. Mas esse povo tem deixado se enrolar com as coisas deste mundo, ou se preocupar demais com a coisa desse mundo. Não tem ouvido, ou pelo menos praticado, esta palavra. Vinde e aprendei de mim, e ande com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, esta é a mensagem para você esta manhã. E eu não sei, tá? Eu não sei porque. Eu sei que Deus falou muito comigo em relação a isso. As minhas preocupações em relação àquilo que faço, aquilo que não é maior do que o Deus que eu sirvo. Se até aqui tenho chegado, é Ele que tem abençoado. Se as preocupações que têm vindo, né, e às vezes eu tenho focado muita força e até descansa, entrega no Senhor. Entrega na mão do Senhor. Ele cuidará de cada um de nós. Como esse texto que nós acabamos de ler, né? Pássaro, lírios, todas as coisas que ele citou aqui,
nada disso é mais importante do que a sua vida. E Ele fez tudo. E Ele segura tudo. E Ele cuida de todos. Então eu não sei, realmente eu não sei qual que é o teu foco. Mas lembre-se de uma coisa, Deus sabe. Deus sabe. Entregue a Ele as vossas vidas. E aqui eu quero voltar, lembrar vocês em relação ao que a Laís falou, ao que falei. Isso, na verdade, não tem nos atingido, mas nós não estamos livres de uma tragédia como chuva, como tiro, como um desastre, ou como um sequestro. Nós não estamos livres em relação a isso. Mas, uma coisa eu posso dizer a você, Deus tem chamado um povo para confiar nele, para entregar a vida em suas mãos, para descansar nele, para andar com ele. Então, se porventura isso vier a acontecer, a nossa vida está na mão dele e ele vai cuidar. Então, eu gostaria que nós viéssemos nos preocupar em relação à vida, às preocupações aqui na terra, porque nós somos povo de Deus, povo que foi resgatado para anunciar a sua palavra, para anunciar esse evangelho, para andar com ele e aprender com ele, que é manso e humilde. Obtenha as promessas contidas nessa palavra. Tem promessa para você. O povo de Deus é um povo abençoado e eu não tenho dúvida disso. E ele pode ser muito mais abençoado. E para que eu possa terminar, eu quero só ler um texto que, no final dessa leitura, me veio ao coração e eu não posso deixar de falar com você em relação a esse texto. Segundas Crônicas. Segundas Crônicas 7:14. Gostaria que você pensasse sobre. Segundas Crônicas 7:14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo é comigo e é com você, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. Mas para que se humilhar, né? O mundo não fala assim, não. Para que se humilhar? Para que orar? Para que buscar cantar coisas melhores? É a palavra de Deus para você e para mim essa manhã. É tanta coisa que acontece, mas o que é que eu tenho com isso? O que é que eu posso fazer em relação a isso? Eu lembro de uma oração de Neemias. Neemias, ao obter uma informação sobre o seu povo, sobre a cidade do seu pai, ele fica triste, ele fica cabisbaixo e ele passa alguns dias cabisbaixo. E Neemias era um homem que foi tirado do meio do seu povo e foi levado para servir na casa de um rei. Eu acho que lá onde ele estava tranquilo, estava empregado, era copeiro, tranquilo. Mas ele não era daquele povo. Aquele povo não era dele. Ele tinha deixado os seus irmãos presos. Mas quando ele obtém uma resposta, se perguntando como é que está a cidade do meu pai, como é que está aquele povo? E a resposta é essa: olha, os que restaram estão numa miséria, estão na miséria total. As portas foram queimadas, os muros foram derribados.
E isso Neemias ficou cabisbaixo, ficou triste com essa informação. Mas uma coisa ele colocou em seu coração: Deus, eu peço, Deus, perdoa aquele povo. Eu sei que eu tenho pecado, aquele povo também tem pecado contra o Senhor. Eu sei disso, Deus, eu sei. Mas a tua palavra também me diz, Deus, se nós nos arrependemos e se nós buscarmos a tua face, onde esteja este povo, o Senhor ouviria a nossa oração e tiraria aquele povo desse mundo, desse pecado. Talvez você conheça a história. Você lê Neemias, vai ver o que aconteceu. Parece que esse mundo não tem mais jeito, né? Quanta gente estão escravizada. E às vezes ela até tenta vir a Deus, mas o pecado tem assim, assolado. E sabe qual que é a nossa atitude em relação a tudo isso? É olhar, às vezes criticar, às vezes não estar nem aí com a situação não está nem aí. Sabe por quê? Porque isso não me interessa, porque isso não vai me trazer recurso, porque isso não vai me fazer ter um recurso que esse mundo pode oferecer, sabe? Isso não me interessa. Quanta gente, olha para o Brasil, quanta gente estão aí desabrigada, morando na rua. Quanta gente de vocês, pessoas que, como pode uma pessoa dessa assim ser tão escravizada a ponto de perder a vida por coisa tão pequena, Mas quantas vezes você chegou diante de Deus e apresentou dizendo: Deus, eu sei que o seu sangue, Jesus, foi derramado, sabe, Evangelho de João, porque Deus amou, sabe, Ele amou, e Ele veio e morreu para que nós tivéssemos, para que todo aquele que nele crê. E sabe como é que ele vai crer? Se eu falar. E sabe como é que ele vai crer? Se eu orar. E sabe como é que ele vai crer? Se a igreja reagir em relação a esse. Ele convocou um povo para andar com ele, para aprender com ele, para anunciar esse evangelho que é poder para libertar, é poder para salvar, é poder que vem do alto, que o mundo não conhece, mas você conhece. E qual tem sido a nossa preocupação? É brigar entre nós, é buscar a noção do nosso reino aqui nessa terra. Jesus vem buscar um povo que confia nele, um povo que vem até ele e entrega a vida a ele. Jesus vem buscar esse povo, e saiba, Deus conhece todos aqui, essa obra é de Deus, foi ele que começou, e é ele que vai terminar essa obra na sua vida. Mas em nome de Jesus, acorda, vem para Jesus. Esquece aquilo que o mundo está falando, esquece essa euforia, mas vem para Jesus, porque Ele convida: vinde a mim, você que está cansado, até não acredita mais no Evangelho, porque no Evangelho acontece isso, no Evangelho acontece aquilo. Ei, Jesus é dono de tudo. Jesus é Senhor, Ele não perdeu o controle da situação, não. Jesus não perdeu e não há de perder, porque nem a morte o conteve, nem a morte. É ruim sim, é ruim você ver desastres como esse, é ruim você ver pessoas sofrendo, é ruim você ver criança, você lembrar que tem criança, não sei coisa, é ruim, mas o que é que eu posso fazer, Deus? Ei, você pode fazer, você é povo de Deus. Deus não te deu um espírito de covardia, mas Deus deu o espírito dele, e ele colocou em você. Então dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido e venha até ele, diga: Deus, eis-me aqui. Em nome de Jesus, igreja, venha a Ele, entregue esses fardos que vocês têm levado, entrega a Ele e anda com Ele, porque você vai ter promessa que a palavra dele contém para a sua vida. Você vai viver uma vida boa aqui, tranquila, e você ainda vai morar no céu, porque Ele prometeu. Não é palavra minha, não é palavra de pastor, não é palavra de presidente, não é palavra de padre, é palavra de Deus. Vinde a mim,
Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Fique de pé, por favor, fique de pé. Eu vou fazer uma oração. Eu vou orar. Se você, por um acaso, se encontra assim, cansado, desiludido com esse mundo, ou até com esse evangelho, ou até com pessoa, ou até com esse mundo, Jesus está convidando. Se você assim achar que você deve entregar a vida a Ele, por favor, é a Ele, não é a ninguém, é a Ele. Se você acha que esse mundo que tem mostrado tantas coisas, e você tem ido e tem assim ficado frustrado porque você não tem conseguido, ei, Ele fala, vinde a mim, e é a Ele. Você, igreja de Jesus, igreja, povo abençoado, povo de Deus. Se você está cansado, sabe, e até parece só aconteceu com Neemias quando ele orou lá atrás. Parece que quando o profeta falou, se esse povo que se chama, parece que só aconteceu lá atrás, não acontece no dia de hoje. Parece que foi tudo lá atrás. Ei, Jesus está aqui. E Jesus pode mudar o rumo da tua vida. Se coloca